eu amo viver, eu amo me arrumar, eu amo sair, eu amo ver as pessoas, eu amo conversar. Então, tudo isso faz com que eu não busque prazer só na comida. Olá, meu povo incredible! É assim a pronúncia? Eu não sei. Mas a nossa convidada de hoje, ela é incrível. Ela é nossa amiga, uma querida. Mas, além de tudo, ela é uma mulher que... Gente, sério, essa mulher, ela só não faz chover. Por quê? Porque ela saiu da casa do pai. Ela vai contar essa história talvez aqui, ó. Tem R$ 1 no bolso. Ô, bichinha corajosa. Ela falou assim, quer emagrecer. E ela colocou na cabeça que ela queria emagrecer. O que ela fez? Emagreceu. Foi fácil? Claro que não. E essa jornada ela vai contar para quê? Para que você não precise ficar batendo cabeça na parede, entendeu? Tentando coisas que não funcionam. Então ela já vai te dar aqui, ó, o beabá do que aconteceu com ela, do que ela fez, onde ela foi procurar e tudo mais, para você não ficar aí batendo cabeça. Ela é formada em direito, ela estuda pra caramba também, assim como a gente, comportamento humano, desenvolvimento pessoal. Ela é uma ótima comunicadora, e quem já é nosso aluno sabe o porquê, porque já está vendo ali na cara dela, entendeu o porquê disso. E ela também tem outros cursos e mentorias que, no final, ela vai contar para você, porque não tem como ouvir essa pessoa e não ficar com vontade de comprar nada dela, que ela tem esse dom. E aí, gente, trago aqui para vocês e digo muito bem-vinda, minha amiga querida do meu coração, Clara Souza. Obrigada por ter vindo. Gente, Vamos lá. muito prazer estar aqui. Eu que agradeço o convite. Estou me sentindo extremamente honrado, porque a Agatha e o Kleber, além de queridos amigos, são terapeutas que eu admiro muito o trabalho, que eu confio, porque eu conheço há muito tempo e vejo a dedicação deles em estudar aquilo que eles ensinam e aplicar na vida para que eles vivam a coerência. A gente troca muitas figurinhas aí já faz uns anos, então eu vejo a dedicação deles e a gente sempre conversa o quanto que muitas vezes falta isso na internet. A gente vê muitas pessoas aí com títulos de terapeutas, analistas comportamentais e mentores, mas que de fato muitas vezes estudam mais ali a questão do marketing para falar de conteúdo do que o comportamento humano. Então vocês estão com duas pessoas que saibam, que se dedicam em tempo integral para aprofundar os assuntos de comportamento humano para entregar o melhor. Então, para mim, é uma honra receber o convite dessas pessoas que eu admiro muito. Muito obrigada aí pelo convite. Estamos honrados. E hoje eu estou, então, aqui como convidada para contar um pouco da minha história nessa jornada de processo de emagrecimento, onde eu já eliminei 28 quilos. Ainda estou nesse processo, quero eliminar mais, mas tenho muita alegria e felicidade de dizer que hoje eu tenho uma outra vida, uma outra saúde. Hoje eu quero continuar emagrecendo por uma questão de saúde, mas eu fico muito feliz de poder dizer que também a prioridade é uma questão estética, porque eu já não estou mais naquela situação grave que era antes. Quando eu comecei, lógico que eu queria emagrecer pela questão da estética, porque eu não me sentia bem da forma que eu estava, mas era muito além disso, era uma questão de saúde. Eu já não estava conseguindo fazer atividades básicas, eu não conseguia, às vezes, subir uma escada ou andar 10 minutos de bicicleta, que é uma coisa que eu amo, sem sentir falta de ar, sem ter que parar. Então, era uma questão muito necessária por saúde. E a estética, para mim, é sim importante, né? Quem acompanha aí a Agatha e Kleber já deve saber que eu tenho aí bastante rigidez, então é importante, não há nada de errado isso, é importante você se sentir bem, só que o emagrecimento ele envolve vários pilares e a saúde física é uma delas, além da saúde emocional. E, na verdade, eu tenho um problema com o sobrepeso desde criança. Existem algumas pessoas que têm, de fato, uma propensão genética a carregar, a ter mais peso e a obesidade, que era onde eu estava. Eu já estava no grau de obesidade ali praticamente 2. Então, eu sou pequena, né? Daqui não dá pra ver, eu tenho 1,50. Cada hora que eu meço tem dia que é 1,56, tem dia que é 1,58, mas não passa disso. E eu cheguei a pesar 89 quilos. O peso de um homem que treina pesado para ganhar massa muscular com 1,80 de altura. Então, hoje eu já estou pesando 62, 63 quilos e a minha próxima meta é chegar aí na casa dos 50. Mas o que é importante eu falar aqui, né? Por que eu tô falando que eu sempre, desde pequena, tive esse problema?
Porque eu já tinha um problema, para além da dificuldade de emagrecer, eu tinha uma relação muito difícil com a comida. Eu desenvolvi compulsão alimentar severa, que vai muito além da gula, é de fato um transtorno que não é a mesma coisa que você exagerar um dia ou outro na comida, como todos nós fazemos, até eu faço. Tem dia que você vai no aniversário, nossa, exagerei, mas você volta. O transtorno alimentar, ele te faz ter ações inconscientes. Você vai para além da gula. Você é capaz de comer até alimentos que não são saborosos e ingerir. Por quê? Porque é uma busca de preencher um vazio que você tem e não sabe explicar, e por você não saber nomear e preenchê-lo, você começa a colocar ali para dentro a comida, como se você precisasse daquilo para existir. E para quem tem transtornos ou algum episódio de compulsão, sabe como é que é. Naquele horário, naquela hora que a vontade de engolir vem, gente, não adianta. Lembra das suas metas, lembra dos seus objetivos, lembra que você quer emagrecer. Nessa hora você tem um sequestro emocional que nada importa. É triste a analogia que eu vou fazer, mas é a forma assertiva de descrever. A sensação para quem tem um transtorno alimentar severo é de que, se naquele momento que vem o impulso da comida, é a mesma coisa da pessoa que está sem ar e precisa de máscara de oxigênio. Naquele momento você não vai ouvir ninguém, você só vai procurar máscara e colocar. Infelizmente, era isso, essa era a minha relação com a comida. Então eu fazia dietas, mas quando vinham os episódios de transtorno, eu acabava comendo. E, enfim, então isso foi uma luta desde a adolescência até a vida adulta. Quando eu era adolescente, eu consegui emagrecer e chegar no meu peso ideal, até os 18, 19 anos, mas aí é que tá o ponto. Eu consegui emagrecer depois de anos tentando, ali com 17, 18 anos, mas eu emagreci da forma tradicional, somente cuidando da dieta. Eu fiz uma restrição absurda de comida e é claro que o seu corpo vai emagrecer, porque fisicamente, biologicamente falando, o que emagrece? O déficit calórico. Você comer menos do que o seu corpo gasta. Então, se você comer menos comida do que o seu corpo gasta, ele vai lhe queimar gordura. Só que, se você não cuidar das outras esferas que envolvem o emagrecimento, você não vai conseguir permanecer em déficit calórico por muito tempo. Então, ou você emagrece e engorda, ou você não consegue terminar de emagrecer e volta a comer normalmente. Então, eu emagreci e não consegui manter isso. Por quê? Porque eu só cuidei da parte da dieta. Eu não tinha cuidado dos outros pilares que eu vou trazer aqui para vocês. E com isso, eu voltei a engordar de novo. Engordei aí uns 30 quilos de novo. Voltei para a obesidade. E aí, gente, dos 19 até 2 anos atrás, que é quando o meu processo começou a dar certo, ou seja, mais de 10 anos, aí quase 10 anos, né? Eu simplesmente não consegui emagrecer. Foram 10 anos tentando emagrecer. E eu emagrecia 5 quilos e subia de novo. Emagrecia 3 quilos e subia de novo. E não saía desse pesadelo. Então, isso era tão cansativo, tentar e não conseguir manter uma dieta, e não conseguir ter uma relação boa com a comida e engordar de novo, que eu cheguei numa fase em que eu pensei que não tinha mais jeito para mim. Porque eu já tinha comprado todos os cursos de emagrecimento da internet, que você me falar, eu acho que eu já fiz. Todos. Eu sou prova, gente, ela comprou mesmo. Comprou mesmo. Dava para comprar 2 carros populares, que hoje não é nada popular, só de curso que a minha comprou para isso. Porque eu olhava, eu vi um criativo falando, emagrece 10 quilos em 3 meses, agora você vai conseguir. Eu comprava. Emagrece não sei o que, eu comprava. Aí não dava certo, eu comprava. E antes de existir Instagram, na época eu pesquisava por YouTube. Então a galera vendia curso pelo YouTube, depois foi pro Instagram e eu comprava. Esses dias eu fui abrir minha Hotmart e eu vi o produto lá de 2014 de emagrecer de vez, não tirar no meu acesso. Falei, caramba! E era um e-book de emagrecer de vez. Eu lembro que eu criei muita expectativa nessa compra, tipo, agora vai. E era uma dieta absurdamente restritiva, que eu não poderia comer nada do que eu como hoje. Hoje eu tenho uma alimentação bem flexível. Eu basicamente como de tudo, mas dentro das quantidades que eu posso. Por quê? Porque eu tratei a minha relação com a comida. Enfim, então nessas várias tentativas frustradas, eu cheguei a pensar, não tem jeito para mim. Ou eu vou ter que ir para cirurgia, não tinha coragem, ou eu vou ter que conviver com a obesidade, me aceitar, e é isso. Só que no fundo, por mais que eu falasse isso pra mim, eu não iria me aceitar. Na minha cabeça era tipo assim, eu vou aceitar que eu sou assim, é amor próprio, tem gente que é assim mesmo, no meu caso é genética, não tem jeito, eu vou aceitar. Passava um dia, eu falava, não tem como, eu não sou feliz, eu vou mentir pra quem? Eu não sou feliz, é assim. E assim, não é
só uma questão de padrão social, não é sobre isso. Até porque eu não tenho um objetivo de atingir um determinado padrão social. Eu coloquei na minha cabeça que eu queria ser a minha melhor versão possível. A minha melhor versão possível não é a da fulana do Instagram. Não é a da fulana da novela, né? Na nossa época era isso, hoje em dia é do Instagram, né? Não é a minha melhor versão possível. Então, no fundo, eu sabia que aquela não era a versão possível. No fundo, eu pensava, não é possível. O nosso corpo humano, por mais que existam pessoas com propensão genética para obesidade, que é doença, que é o meu caso, né? Algumas pessoas engordam por não ter ali, não saber se alimentar e tudo mais. Outras pessoas, infelizmente, sofrem isso desde a infância, porque tem um peso genético, que foi o meu caso. Então, assim, por que eu tô falando isso? Porque se eu conseguir, tendo essa propensão genética, que o corpo, ele é como se você estivesse indo contra a natureza do seu corpo, você vai conseguir também. Se você tiver nesse pilar, nesse objetivo, você vai conseguir também. Se você olhar para esses pilares aqui que eu vou trazer aqui para você. Mas eu preciso dar essa introdução para você entender toda essa tentativa, que não foi um processo da primeira tentativa deu certo, não. Então, eu fiquei muito tempo ali trabalhando a questão da comida, e aí eu engordava de novo, até que eu comecei a mergulhar no assunto de autoconhecimento. Eu comecei a aprofundar no estudo de comportamento humano, buscando respostas para mim, querendo melhorar a minha qualidade de vida e pensando. E eu associei, eu falei, a minha relação com a comida não é boa. Eu preciso entender por que eu como todas as minhas emoções. E aí eu comecei a mergulhar nesse assunto de autoconhecimento. Aliás, esse foi o principal motivo de eu começar a estudar comportamento humano. Eu queria ter respostas do porquê que eu não conseguia lidar bem com a comida. Né? E aqui eu estou trazendo um breve resumo, mas para além da obesidade e do transtorno alimentar, eu também tive que lidar com a distorção de imagem. Por quê? Isso acontece muito também pelo padrão que muitas vezes nos colocam, né? Toda essa bagunça começou, depois eu fui lembrando do que aconteceu. Nem sei se eu contei, aliás, para a Agatha e o Kleber, mas você vai lembrando do passado para saber de onde veio os gatilhos, né? O que é a distorção de imagem? Até na fase que eu estava magra, eu não me enxergava magra. Eu me olhava e falava, nossa, eu tô enorme. E as pessoas, meu Deus, você tá magra. Não, eu tô enorme. E eu só fui ver que eu tava magra quando eu de fato engordei, minhas roupas não cabiam em mim. Eu olhei pra foto e falei, caraca, eu era magra, mas eu não conseguia ser feliz. Eu não me via como uma mulher bonita. Eu não me via como uma mulher magra. E aí, gente, eu não estou dizendo aqui que uma mulher gorda não possa ser bonita. Inclusive, tem mulheres que eu admiro que se aceitam acima do peso e são lindas e maravilhosas. Mas é sobre a minha história. E na minha história, eu sabia que não era a minha melhor versão e, portanto, eu não me sentia bonita. Então, aí, enfim, depois que eu engordei, eu percebi, nossa, tem algo errado comigo, porque eu preciso trabalhar minha cabeça, porque senão o que vai acontecer? Eu vou emagrecer de novo e eu não vou aproveitar esse processo porque eu não vou me ver magra. Então, perceba que foram várias questões que eu tive que trabalhar um a um ali pacientemente. A questão da obesidade é sim, você vai ter que fazer uma dieta, você vai ter que procurar um nutricionista, você vai ter que treinar. A questão da autoestima para minha imagem, porque um grande fator importante para esse processo todo foi que eu entendi que no meu caso o processo seria a longo prazo. Na verdade, vai ser um processo para sempre, porque mesmo que eu chegue no meu peso ideal, eu vou precisar manter, entre aspas, brigar com a minha genética, ainda que seja ainda que eu escolha um processo mais leve. Então, o que acontece? Já que vai ser um processo para a vida inteira, eu lembro que quando eu comecei esse processo de emagrecimento novamente, que eu falei, é a última vez que eu vou tentar. Né? Aliás, foi dessa forma. Eu pensei em desistir, e aí no último dia eu falei, nesse dia que eu pensei em desistir, eu falei, cara, eu vou tentar mais uma vez, porque não é possível. Só que dessa vez eu já tinha estudado muitas coisas do comportamento humano. Então eu falei, vou aplicar todas essas coisas que eu estou aprendendo, e aí eu vou ver agora, colocar à prova tudo isso que eu tô aprendendo para ver se funciona ou não. E aí, dentro disso, aqui o Cleber colocou, além da questão da saúde mesmo, né? Perder peso também tem a ver com isso. Total, total. Além de, claro que é importante sim a questão estética, todos nós temos o direito de querer nos ver melhor, mas é o que eu falei, eu não tinha qualidade de vida porque eu não conseguia andar 10 minutos de bicicleta, gente. Não tem escolha, eu tinha que conseguir emagrecer, porque senão, como que futuramente, se eu quisesse ter filhos, se eu quisesse, enfim, até quantos anos eu teria de vida? Não adianta, isso é cientificamente
isso traz danos para a nossa saúde. Mesmo que tenham produtores de conteúdo falando, não, se aceita, isso é normal. Infelizmente não é, né? A gente já tem embasamento para saber que não. E aí, dito isso, dessa última vez, ali em 2021, mais ou menos, mas eu simplesmente falei, não vou desistir, vou tentar mais uma vez, só que agora aplicando tudo que eu tô estudando sobre autoconhecimento, comportamento humano, enfim. E aí eu vou trazer aqui para vocês o que eu comecei a fazer para dar certo. O primeiro ponto que eu queria falar é que eu entendi que o processo seria a longo prazo. E uma vez que o processo seria a longo prazo, porque o que acontece? Antes, o que eu fazia? Eu comprava essas dietas de curso de emagreça 30 quilos em 3 meses. Aí eu comprava. Eu tinha essa neura, quem tá acima do peso e quer emagrecer, provavelmente também tem. O Natal tá chegando, tem que estar magra pra roupa do Natal. Aí você quer emagrecer os 50 quilos que você engordou a vida inteira pro Natal, que falta 2 meses. Ah, meu aniversário é daqui um mês. Então, nessa, eu fazia tanta loucura pra tentar emagrecer rápido e não emagrecia. Moral da história, passou anos que se eu tivesse escolhido um processo mais devagar, teria dado certo. Então, eu decidi fazer o seguinte, eu vou escolher o caminho mais pensando a longo prazo. Ou seja, sem a neura de pensar nos 30 quilos, que senão eu vou ficar ansiosa. Não é palpável 30 quilos. Até você acreditar que vai conseguir isso. Então, o que eu foquei? Eu decidi focar sempre nos próximos 2, 3 quilos. Enquanto isso, em paralelo, eu ia cuidando das minhas emoções. Então, eu vou trazer aqui 6 pilares que foram importantes para eu conseguir me manter numa dieta. Primeiro ponto, gente, que vale ressaltar é que eu escolhi, se você for escolher um nutricionista ou fazer por conta própria, enfim, eu escolhi uma dieta flexível. Porque em paralelo, eu não queria fazer uma restrição absurda que me levasse a emagrecer e quando eu emagrecesse eu voltaria a engordar de novo porque eu não ia conseguir sustentar essa restrição. Eu queria, ao mesmo tempo que eu queria emagrecer, eu queria criar uma relação boa com a comida, aprender a ter autocontrole, ou seja, aprender a comer um bolo de chocolate, ficar feliz ali com ele e pronto, não precisar comer a forma inteira. Então eu queria criar essa boa relação com a comida e para isso eu não podia tirá-la. O que eu fiz foi ajustar as quantidades de tudo que eu gostava de comer na quantidade ideal para mim. Um nutricionista, um profissional pode ajudar com isso. Se você procurar também no YouTube, dietas flexíveis, como calcular, você tem uma noção, porque às vezes quando eu comecei, eu não tinha nem dinheiro para contratar um nutricionista. Eu estava toda lascada. E então, o que eu fiz? Eu comecei a calcular sozinha a minha dieta. Sentei o bumbum na cadeira e comecei lá no YouTube. Dieta flexível, como calcular, porque eu tinha ouvido falar que a dieta flexível era uma forma de você poder comer, assim, tudo que você gosta, encaixando nas suas quantidades, para você emagrecer. Porque a quantidade, cada um de nós vamos ter uma quantidade ideal para comer. Se você quer emagrecer, você deve comer menos do que o seu corpo gasta. Se você pesquisar sobre o assunto, vai ter várias informações sobre isso. Então, a parte da dieta eu resolvi assim, até eu poder contratar um bom profissional para me ajudar. Se você já puder fazer isso, indico que você contrate um profissional que trabalhe com uma dieta mais flexível, que não te traga terrorismo alimentar. Ai, tira o pão, tira isso, tira aquilo, tira não sei o quê. Isso não é sustentável. Uma pessoa que tem que perder muitos quilos, ela vai ter que viver com isso para sempre. Ela vai ter que lidar com isso, com essa questão da dieta para sempre. Sendo assim, alguém querem falar boa noite? Alguém entrou. Sendo assim, o que acontece? Então, a primeira dica que eu dou para vocês, procurem um nutricionista, um profissional que vá te passar uma dieta flexível, porque ele entende que é necessário isso a longo prazo. Segundo, então cuidando dessa parte da dieta, então você vai procurar um profissional que vai ali te direcionar de como comer menos que o seu corpo gasta. Agora vamos para os pilares da parte emocional, porque como eu falei, se você comer pouco ou menos do que o seu corpo gasta, você vai emagrecer, mas você não vai manter aquilo. Por quê? Porque a gente precisa cuidar dos outros pilares. Tanto é que nesses 2 anos de processo de emagrecimento, eu tive várias amigas que fizeram dietas extremamente restritas e emagreceram muito. E aquilo até me dava será que eu tô no caminho certo? Porque o meu foi devagar. Devagar assim, mas porque era algo sustentável. Então eu perdi esses 28 quilos em 2 anos. Eu conheço pessoas que perderam isso em 3, 4 meses. Vocês vão ver vários conteúdos no Instagram. Só que nesses 2 anos, eu vi essas pessoas engordando de novo. Então, enquanto o meu processo estava ali devagar, mas era algo sustentável, então hoje eu consigo sustentar isso,
porque eu não fiz nenhuma loucura na parte alimentar, aquelas pessoas engordaram de novo. E aí tem um outro ponto que me ajuda a manter esse processo de emagrecimento, que são esses 6 pilares que eu vou trazer aqui para vocês, que é a parte emocional. Né? Então, antes, quando eu tentava emagrecer, eu não cuidava dessas esferas emocionais. E isso me fazia com que eu não conseguisse emagrecer muito, eu emagrecia e engordava. Porque a minha relação complicada com a comida era totalmente relacionada às minhas dores emocionais. Então, eu separei aqui os 6 principais pilares que me ajudaram, olhando para eles, a permanecer, a ter uma relação boa com a comida e permanecer constante no meu processo de emagrecimento. O primeiro foi, assim, um dos mais importantes, que o processo de autoconhecimento me levou a enxergar que eu era a salvadora do mundo. Ah, como eu era boa para todo mundo, meu Deus do céu. Ah, isso aqui tá com problema? A Clara resolve. Manda mensagem para a Clara que ela faz. Aí eu lá e fazia. Não sabia falar não. Ah, não sei o que, manda para a Clara que ela faz. A Clara é ótima nisso, manda para. Ah, pede para a Clara. Ah, que não... Quando eu vivi uma vida cheia de peso dos outros, além dos pesos dos meus problemas, na verdade eu jogava os meus problemas de lado, porque eu falava assim, um dia eu vou resolver, porque agora eu tenho que cuidar do pai, da mãe, das irmãs, dos amigos, do líder religioso, da igreja, de todo mundo, nossa, como eu sou importante, né? Todo mundo depende de mim. Se eu falar não para essas pessoas e para cuidar da minha vida, como que elas vão ficar? Eu não posso. Elas dependem de mim. Então eu tinha uma relação doentia com as pessoas, em que eu era a salvadora de todo mundo. Então, as principais decisões, eu vou chamar assim, a decisão que eu tive, que me ajudou, e sem ela eu não teria emagrecido esses 28 quilos, e para além dos 28 quilos, comecei a ganhar mais, comecei a ter uma autoestima muito mais estável, comecei a ter melhores relacionamentos, enfim, o emagrecimento é uma das coisas que mudam, esse é o ponto. O emagrecimento saudável, ele só acontece, ou seja, sua relação boa com a comida, ela só se torna mais saudável quando a sua relação com a vida se torna saudável. Então, a forma como eu me relacionava com a vida refletia na forma como eu me relacionava com a comida. Como com a vida eu enxergava a vida como um peso, ou seja, eu nasci aqui para cuidar de todo mundo, carregar o peso de todo mundo, eu refletia isso na comida. Eu engolia a comida, ainda que eu não sentisse ali o sabor da comida, porque às vezes você come tão rápido que você nem saboreia. Porque no fundo eu queria força para sustentar o peso que eu escolhia carregar. Então, a primeira decisão importante que eu escolhi, que me fez emagrecer 28 quilos, foi parar de carregar o peso das pessoas. Foi fácil? Não, gente. Foi uma decisão extremamente dolorosa. Imagina que do nada você decide adultecer e falar não. E, esse problema é seu, não é meu. E dos pesos que eu decidi parar de carregar, não posso deixar de mencionar que o principal no meu caso foi com os meus pais. Eu tinha uma necessidade muito grande de aprovação deles. Era uma relação infantilizada com eles. Ou seja, eu, uma mulher de, na época, quase 30 anos, hoje já com 30 anos, buscando a aprovação do papai e da mamãe como se eu tivesse 10 anos de idade. Então, eu achava que eu era responsável pela felicidade deles, então eu queria carregar os problemas deles, que eu nem tinha força para carregar, que eu nem podia resolver, que nem era da minha alçada, mas eu me sentia extremamente responsável por isso. Porque o que aconteceu comigo? Eu vou falar disso porque às vezes ouvindo a história de alguém, a gente amplia a consciência da nossa e fala, nossa, eu tô conseguindo enxergar algumas coisas em mim. Mas eu vi meus pais trabalharem muito para nos dar o básico. Muito, muito. Então eu vi meus pais abrindo mão de muitos prazeres da vida porque tinham que trabalhar. Ter uma vida muito difícil porque tinham que trabalhar. Então eu associei na minha cabeça, quando criança, que meus pais estavam tendo uma vida ruim e pesada por conta de mim. Então, quando eu cresci, eu associei que, já que eles se sacrificaram tanto por mim, eu devo me sacrificar por eles. Quando isso não é verdade. A melhor forma de honrar o sacrifício que o seu pai e sua mãe fez para você é você ir para a vida prosperar. E não você travar a sua vida para devolver algo para eles que você não tem o poder de devolver. Então, a primeira coisa que eu tive que organizar foi a minha relação com meu pai e com a minha mãe. A passar a enxergar meus pais como adultos.
e não como crianças que precisam dos meus cuidados. A enxergar meu pai e minha mãe como seres maiores do que eu. Então, as escolhas deles, boas ou ruins, são consequências que eles podem levar para a vida deles e eu não tenho o papel de ser salvadora. Se o universo, Deus, seja lá o que você acredita, quisesse que eu cuidasse deles, como se eles fossem crianças, eles tinham nascido de mim, não o contrário. Eu que tinha parido. Eu que teria nascido antes. Eu vim depois, por quê? Porque eu sou menor que eles. Então, o que seria esse menor que eles? Eu reconheço eles como figura de pai e de mãe. Eu sou menor diante até dos problemas deles, então eu não vou poder ajudar em tudo. Claro que a gente pode ajudar daquilo que cabe a nós. Sim, né? Se seus pais têm uma certa idade, precisa de um auxílio que você possa ajudar, sim. Qual é a forma saudável de ajudar os seus pais? Aquela que não trava a sua vida. Então, hoje eu tenho uma relação muito boa com meus pais. Se eles precisam de alguma coisa, como adultos ali e me solicitam, e na verdade, depois que eu mudei essa relação com eles, eles praticamente não me solicitam. Porque quando você aprende a falar não, algumas pessoas entendem. Mas é natural, é minha família, eu os amo, mas é uma troca saudável. Da mesma forma, se eu precisar de alguma coisa, às vezes minha mãe mora fora do país, mas quando eu tô aqui, nossa mãe, que roupa linda, me empresta essa roupa. Mas é uma troca que é saudável, uma relação de adultos. Antes eu carregava esse peso de eu sou responsável pela felicidade deles e isso fazia com que eu me anulasse de maneira que eu buscava na comida me enxergar. Eu entendi que o que acontece era como se eu não me enxergasse, eu não existisse, eu estava ali sempre para servir os outros e quando eu comia era o momento que eu me sentia viva, mesmo que de forma consciente. Tipo, você preencheu tantas pessoas, vamos nos preencher agora. Então você vai comendo, vai comendo, vai comendo, vai comendo, vai comendo. E como a comida não pode preencher esse vazio que você sente, você nunca vai querer parar de comer. Você comeu um negócio, quando você tem compulsão alimentar, às vezes você come até você passar mal para você conseguir parar de comer. Então era uma busca de preencher um vazio que, como que eu deveria preencher esse vazio? Indo para a vida, tendo desejos de vida. Eu tinha muitos desejos de vida reprimidos, porque eu não posso viver esses desejos de vida. Eu tenho que cuidar do meu pai, da minha mãe, do pastor, do fulano, da vizinha. Então, nessa que você tenta ser cuidadora de todo mundo, a salvadora de todo mundo, você deixa de ter desejos de vida. E ao deixar de ter desejos de vida, você se sente vazio. Porque no fundo existe um impulso dentro de você de querer viver essa vida. Pô, acho que o mundo lá fora tem muitas coisas além do que me colocar aqui nessa caixinha. Eu tenho vontade de ir, mas não posso. Tenho vontade de ir, mas não posso porque minha mãe e meu pai me querem perto. Eu tenho vontade de ir, mas não posso porque vai desagradar as pessoas. Eu tenho vontade de ir, mas não posso porque vão me chamar de egoísta. E aí, esse impulso reprimido, a gente desconta o quê? Na comida, quem tem propensão para isso. Então, a primeira coisa que eu fiz foi parar de carregar o peso dos outros. Eu devolvi o peso de todo mundo. Isso aqui é seu, isso aqui é seu, isso aqui é seu. E encarei, eu já sabia que seria um processo doloroso. Então, não pensem que foi assim. Ah, querida, por que você não falou antes? Dá esse peso aqui que é meu. Vai em paz. Não, 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 não. Não é assim. Eu ouvi pessoas falando, você é egoísta. Você não era assim. Eu te preferia antes. Que não sei o quê. Pode ser seus pais, pode ser outras pessoas, porque não foram. A minha dependência não era só dos meus pais. Eu tinha uma relação abusiva, hoje eu enxergo, por exemplo, com líderes religiosos que eu vivia quando eu frequentava uma determinada igreja ali, em que eles controlavam tanto a minha vida, quando eu comecei através do autoconhecimento, da sabedoria e até através da minha fé, eu mesmo estudando, né, para quem acredita, eu sou cristã, por exemplo. Muitas vezes a gente terceiriza isso para o outro e o outro começa a controlar a nossa vida. Isso faz parte da minha história. Não pode ser que não faça parte da sua, mas você pode fazer analogia com seu chefe, com seu amigo, com seu irmão, aquela pessoa que tem que te controlar. E eu percebi, poxa, isso aqui não faz sentido. O que eles estão me falando, fazendo, a forma que eles estão me controlando, estão me reprimindo. Então eu tive que ter coragem de falar o quê? A partir de agora, não vou terceirizar meu relacionamento com Deus. Aqui sou eu e ele. O que vocês estão falando eu respeito para a vida de vocês, mas eu não acredito que seja assim. Então, eu tô dando exemplos, gente. Por que eu tô trazendo exemplos variados? Desde os pais até o relacionamento da igreja. Porque às vezes a gente foca, até quando a gente tá em terapia e tudo mais, no relacionamento com os pais, mas não esquece de ver os amigos que você tá andando. Aí você saiu do relacionamento abusivo, por exemplo, com seus pais, ou com o namorado e tudo mais, mas você tá ali cheio de amigos em relacionamentos abusivos.
O que eu fiz nesse pilar 1, que é parar de carregar o peso dos outros, foi olhar para todos os meus relacionamentos. Amizades, e eu decidi, eu estava tão obstinada no meu resultado de melhorar minha vida, tanto no emagrecimento quanto outras coisas, que eu falei, eu vou abrir mão de qualquer relação que me faça mal e eu não quero saber o preço que isso vai me custar e se eu vou ficar sozinha e começar do zero, mas eu vou olhar, vou ter coragem de olhar para todas as relações e cortar. Gente, eu cortei amizade, eu troquei ambiente, eu cortei essa relação com aqueles líderes religiosos como exemplo. E aí, uma dessas pessoas que cortei relação, depois, né, mas que eu fui mudando, ela me disse, Clara, eu lembro dessas palavras. Que saudades da Clara de antigamente. Você era muito boa antes. E eu, com prazer, disse para ela: lide com essa saudade, porque essa Clara não existe mais. Ela era boa para você, mas não era para mim. Então, olha como as pessoas doentes querem que a gente se sinta culpada de estar indo para a vida. É claro que eu era uma pessoa muito boa. Eu anulava minha vida para te servir. Para carregar o peso que era para você estar carregando? Eu sei que eu era muito boa para você, mas ela não existe. Eu não nasci para ser boa para você. Eu nasci para ser boa para mim. Então agora eu vou cumprir o meu propósito. Já que falam tanto de propósito, é esse. Esse é o meu propósito. Servir a mim, para que eu possa servir ao outro. Porque servir ao outro se anulando são relações doentias. E nesse âmbito de ouvir do egoísmo, você vai ouvir muito isso, até no meio cristão, então é bom você estar preparado que as pessoas me perguntam qual que é. Eu vou falar disso, né? Porque eu sei que muita gente pega nisso. Eu sou cristã, então as pessoas ficam num conflito. Mas se a gente é cristã, a gente aprende sobre a generosidade, não sei o quê. E claro que tem pessoas que não são cristãs e são extremamente generosas. O que eu estou querendo dizer é que dentro, né, às vezes, da religião, isso é distorcido. E isso também atrapalhava o meu emagrecimento. Então, o que acontece? Eles falavam muito isso do servir, da generosidade. Então, o que acontece quando você estiver nesse conflito entre ser egoísta, ser generoso? Você pode servir a outro? Pode. Meu trabalho serve pessoas. O trabalho da Agatha e do Kleber serve pessoas. Você precisa analisar o seu coração para entender se a intenção daquilo que você está fazendo, porque nem tudo que parece generoso é generoso. Às vezes você está servindo lá seu pai, sua mãe, seu líder, seu vizinho, não sei o que lá, não é porque você é generosa. É porque você quer ser aprovado por eles. Não é porque você é generosa, é porque você tem medo de falar não e ficar sozinho. É até pelo seu egoísmo de eu preciso que as pessoas dependem de mim e eu dependa delas. Então, o que vai definir? Então, eu sou sim a favor da gente servir pessoas, de ajudar sim, se eu quiser ajudar as pessoas da minha família também, mas eu sempre estou analisando o meu coração para que isso não trave a minha vida. Eu estou fazendo isso por generosidade. O que é generosidade? Eu faço sem esperar em troca e não me sinto obrigada a fazer. Ah, então eu faço. Então toma aqui, eu posso te ajudar. Ou a intenção do meu coração é, eu preciso ser aprovada por essas pessoas, eu preciso ser a boazinha, eu preciso ser a salvadora, eu preciso ser perfeita. Então, cuidado com esse discursozinho de, você está sendo muito egoísta, porque o certo é, não, peraí, você também está sendo egoísta, você está servindo por outros motivos que não a generosidade. Só que parece generoso, mas não, você quer que as pessoas fiquem presas a você, você quer estar presa às pessoas. São outros motivos, generosidade é outra coisa. Generosidade a gente faz e não tá esperando em troca. Você não fica ali esperando. Será que a pessoa vai me reconhecer? Será que a pessoa vai me aprovar? Então, existe uma forma saudável entre você ser generoso e não se anular, e você se anular para servir todo mundo. Eu tive que transformar isso dentro de mim para o meu processo de emagrecimento começar a dar certo. Quando eu parei de carregar o peso das pessoas e entreguei para cada um deles, querido pai, querida mãe, honro vocês, sou grata por tudo que vocês fizeram para mim. E a forma que eu vou honrar isso é seguindo para minha vida e prosperando e não aqui tentando devolver o que eu não posso pagar. Até porque foram escolhas de vocês e eu vou respeitar a escolha de vocês. Isso é honrar pai e mãe, eu respeito as escolhas de vocês. Boas, as ruins, a forma como vocês decidiram criar, até o fato de vocês terem filhos, foi uma decisão de vocês, foi uma escolha de vocês. Então eu respeito isso e honro vocês com muita gratidão indo para a vida. Estou aqui como filha, teremos uma relação saudável, no que eu puder ajudar, vou ajudar sim, mas tem uma vida aqui que eu preciso cuidar, que é a minha também. Em primeiro lugar, aliás. É fácil fazer isso, gente? Falando hoje parece fácil, mas foi extremamente doloroso ter essa conversa com os meus pais. Muito, muito, muito. E digo mais, nessa semana que eu decidi até ter uma conversa como essa com os meus pais, foi a semana que eu mais tive compulsão alimentar. Mais tive. Assim, foi
Quando eu pensava, eu vou conversar com meu pai, que chegou a hora dele carregar o que é dele, eu carregar o que é meu, porque eu tô ficando doente, tentando cuidar dele. Cuidar, assim, gente, às vezes é nas coisas simples, né? Que a gente. Às vezes você quer fazer uma transição de carreira e não tem coragem de falar para seus pais, porque seus pais sonharam que você fosse médico, você odeia isso, você quer ser outra coisa, mas você acha que tem que servi-los até nisso. Então, são várias coisas indiretas que a gente vai carregando eles e não consegue ir para a vida. E nessa que eu não consigo ir para a vida, eu vou comer, porque tá tão chato viver, porque eu vivo pelo desejo dos outros, que o único desejo que eu posso aqui, que ninguém vai me encher o saco, talvez, e ainda vai, mas assim, é comer. Que pelo menos. Então, eu buscava na comida o prazer que eu não encontrava na vida. Porque já que o que eu encontrava de prazer na vida não podia ir, porque eu tenho que estar aqui cuidando de todo mundo, vou comer. Depois que eu tive essa conversa com os meus pais, eu comecei a mudar as relações. Gente, e isso não é comparação, tá? Porque pode demorar mais para você. Mas eu lembro que em 2 meses eu tinha emagrecido 10 quilos, que em anos fazendo dieta eu não tinha conseguido emagrecer. E eu nem estava fazendo dieta, eu estava fazendo dieta, mas aí eu estava aprendendo como fazer. Só que só de soltar o peso emocional das pessoas, eu já conseguia ir menos para comida e comecei a ver o peso descer. Então, eu tirei o peso da vida e das pessoas e meu peso começou a ir embora. Olha que doideira. E aí tem um segundo pilar aqui que completa o primeiro, que é mudar os ambientes. Gente, eu mudei todos os ambientes, tá? Aí você não precisa fazer isso, mas até de cidade eu quis mudar. Eu falei, eu quero começar do zero. Mas alguma forma você vai ter que... Ai, Clara, mas eu não consigo mudar de ambiente agora. Gente, como eu falei, meu processo foi a longo prazo. Eu fui mudando os ambientes que foi possível a longo prazo. Às vezes você precisa fazer uma transição de carreira. Por exemplo, eu estava num trabalho extremamente infeliz. Foi o primeiro ambiente que eu troquei, aliás, antes mesmo de começar o processo de emagrecimento. Mas me gerava muitos gatilhos para comida, porque era um trabalho que eu não suportava. Então eu tive que ter coragem de mudar, mesmo com os medos e tudo mais. Ah, cara, não consigo sair do trabalho semana que vem. Sim, então, minha filha, ou quem é bom em desculpa não é bom em mais nada. Você vai colocar data. Tá bom, eu não consigo mudar semana que vem, que eu tenho conta para pagar. Então, quando que eu vou mudar? Eu vou ficar aqui 10 anos reclamando disso? Ou vou botar um prazo para fazer uma transição de carreira? É isso. Às vezes a gente tem que ser a nossa ambição, tem que. A minha coragem vem toda da minha ambição. Quando as pessoas falam assim, não você tirou coragem para isso? Quando eu percebi que a vida podia me entregar mais e que eu não estava desfrutando porque não está fazendo as escolhas certas, aí eu falei, peraí, eu não sabia que a vida tinha mais. Agora que eu sei, o que eu tenho que fazer para ir atrás? Então, alimentar a minha ambição, fica a dica, foi muito importante. Eu queria viver mais da vida. Eu percebi, a obesidade está me impedindo de viver. Eu não tenho vontade de ir na praia, não tenho vontade de ir para nenhum lugar, eu não tenho vontade de sair de casa, porque você já sai, já cansa, não tem roupa que me cai. São várias coisas ali. A relação ruim com a comida me deixava triste, frustrada, porque eu me sentia frustrada por, poxa, eu não consigo manter uma boa relação com a comida, então o que eu vou conseguir na minha vida? Eu me culpava muito. Então foram várias mudanças aí que eu sabia que eu precisava viver. Então, o que me ajudou a tomar essas decisões de mudar os ambientes, a ter coragem, é que eu pensava no que eu ia ganhar depois disso. O quanto que minha vida ia mudar depois disso. Se eu não focasse nisso, eu não ia ter força para fazer as escolhas que eu fiz. Por quê? Você vai ter medo de ficar sozinho. Eu mudei vários ambientes que eu frequentava, vários amigos. Os amigos das antigas, eu tenho o privilégio de ter sim amigos das antigas. Só os que ficaram são aqueles que me viram crescer e falaram, poxa, eu quero isso para mim também, eu quero aprender com você, eu te admiro, sabe, que viram o meu crescimento e não aplaudiram no sentido do meu ego, mas não foram aquelas pessoas que tentaram me puxar. Nossa, você tá egoísta, você tá metida. Não. Então eu selecionei, eu fiz essa seleção. Conforme eu fui crescendo na vida, os amigos da antiga que vibraram comigo isso e quiseram crescer também, continuaram. Os amigos que tentaram me puxar, nossa, tá ficando metida, nossa, isso, nossa, aquilo, eu tirei, mas eu não tenho nem contato, sem dó nenhuma, e até hoje eu faço esse filtro. Todo ano eu vou olhar para todas as minhas relações e perceber qual que eu quero continuar ou não. As que estão me fazendo mal, né? E não tô falando de fazer mal daquilo que é ajustável, porque obviamente tem coisas que são ajustáveis ali em relacionamentos. Mas quando você adquire maturidade emocional, você tem a sabedoria de saber, isso aqui já não é mais para essa pessoa estar na minha vida. Já não é mais para essa amizade estar na minha vida. E aí, ou você escolhe cortar essa relação e ir para a vida, ou ficar preso naquela fase da vida porque você não consegue cortar. Então, o segundo pilar aqui foi mudar os ambientes.
E dentro desses mudar os ambientes, a Agatha até comentou que um grande processo que foi extremamente importante para o meu emagrecimento foi quando eu decidi sair de casa, né? Eu sempre quis, depois de adulto, sair de casa, da casa dos meus pais, no caso, eu morava com meu pai, pelo motivo de ter minha independência, como todo adulto, mas eu nunca tinha dinheiro para isso. Nunca. Eu sempre falava, ano que vem eu vou morar, vou sair da casa dos meus pais, mas eu não tinha dinheiro, eu ganhava muito pouco. E aí, conforme eu entrei no processo de autoconhecimento, eu percebi que, na verdade, eu não tinha dinheiro para sair de casa porque eu não tinha coragem de sair da casa do meu pai. Porque meu pai me criou e tudo mais, e eu pensava, como que eu vou? Meus pais são separados, né? Então, meu pai ficou ali sozinho, minhas irmãs casaram, e aí ficou para mim, ficou ali a responsabilidade de, ao sair, na época, era a seguinte visão: não era um simples, vou sair de casa. Era agora que eu sou a última que ficou, sair significa deixar meu pai sozinho. Então era um peso muito grande. Né? Não foi como as minhas irmãs, por exemplo, e que bom, elas fizeram certíssimo de ir lá e construir a família delas, mas elas saíram e foi um peso menor no sentido de, claro que elas tiveram ali a dor delas, nunca é fácil você deixar seus pais se eles não te criaram para ir, mas, pelo menos a Clara tá aí com ele. Sempre tem. Quando você é a última a sair, é um peso que você fala, meu Deus, eu vou sair e essa pessoa vai ficar sozinha. Então, como eu me sentia responsável pela felicidade do meu pai, que era um grande erro meu, porque hoje eu entendo que nós não temos esse poder, foi muito difícil sair. E por eu não ter coragem de falar para ele, estou saindo para viver a minha vida, eu nunca tinha dinheiro, eu não atraía o dinheiro que eu precisava para ter independência, porque eu não podia ter dinheiro. Se eu tivesse dinheiro para sair de casa, na época eu não tinha coragem. E quando eu entendi isso, entendi que, poxa, isso também está me fazendo ter uma relação ruim com a comida, porque ao cuidar, ao me sentir 100% responsável pela felicidade do meu pai, eu desconto todo esse peso na comida. Foi quando eu tomei uma grande decisão muito difícil, que a Agatha até comentou na época, eu já conheci e fui dividindo ali com ela. E eu sempre reforço isso, né? Eu sou responsável como adulta, como uma mulher de 30 anos, na época 26, 25, 26, pelas escolhas que eu faço. Eu não estou dizendo para ninguém fazer isso. Você, como adulto, vai ter percepções aqui e vai ter coragem de fazer as escolhas que são necessárias para você. Eu não sei o que é melhor para você, eu sei o que é melhor para mim, porque eu sou uma pessoa muito autorresponsável. Até naquilo que eu erro, eu me responsabilizo. Então, não vou dizer para você fazer isso, se você pudesse programar, faça isso, não, mas como eu sou muito assim, quando eu percebo algo na minha vida, você tem que fazer isso para mudar de vida, gente, quando eu enxergo, crio consciência, eu quero fazer para ontem. É impressionante, porque eu tenho ambição demais da vida. E aí eu tinha entendido que eu tinha uma relação de dependência emocional com os meus pais que me impedia de prosperar e que me fazia ter uma relação ruim com a comida. Então, o que eu fiz? Eu tive a coragem de vou sair da casa do meu pai, ir para o meu cantinho e viver a minha vida. Só que nessa época eu era autônoma, não tinha um salário fixo, eu tinha R$ 1.000 no bolso e R$ 300 para receber de um bico que eu tinha feito, que pode ser que a pessoa me desse um calote. Então, como que eu ia sair de casa? Só que ao mesmo tempo eu pensava, mas se eu não sair, eu também não vou ter eu não vou conseguir ganhar esse dinheiro, porque aqui dentro, nesse ambiente, eu não estou conseguindo de fato crescer, porque aqui eu acabo me responsabilizando muito, carregando esse peso, mesmo que o meu pai não fizesse isso. É importante saber que muitas vezes, não necessariamente os seus pais vão falar, você é responsável por mim, você é isso, você é aquilo, não. Mas, muitas vezes, de forma inconsciente, a gente aceita, a gente entende que é assim. Então, no meu caso, de forma inconsciente, eu acreditava que eu tinha que estar ali cuidando dele. Enfim, aí eu tomei coragem. Na época, como obviamente com esse dinheiro você não aluga um apartamento, eu aluguei um quarto no apartamento de alguém, fui dividir com outras meninas, porque aí cabia ali o quarto, eu consegui alugar por R$ 1.000. Só que é claro que a gente não tem só R$ 1.000 de contas. E o resto eu pensei, no caminho eu faço. Eu achei um quarto naquele orçamento, eu falei, vou sair de casa nos próximos dias, foi uma coisa nada planejada. Vou sair de casa nos próximos dias e aí no caminho eu faço esse dinheiro prestando os meus serviços e tudo mais. E aí eu tive a coragem de alugar esse quarto, arrumar minhas coisas e ter essa conversa, a primeira conversa difícil com meu pai, que foi avisar que eu ia sair de casa. Enfim, sair para viver a minha vida adulta, né? Hoje eu moro sozinha num apartamento que eu sempre sonhei, maravilhoso, incrível. Só que eu tenho muito orgulho de dizer isso, porque há pouco tempo atrás, tenho emoção de falar, porque eu lembrei agora, eu falando pra Agatha. A Agatha, gente, o Kleber e a Agatha são grandes amigos. E eles acompanharam a Clara desta época. Eu falando pra Agatha, criei coragem, vou sair de casa.
E era para um quarto no apartamento de alguém. Gente, era um quarto tão pequeno e eu morava no meu quarto. Eu falava, meu Deus, isso aqui tinha dia que era sufocante estar ali. Mas eu sabia que eu estava construindo a vida que eu queria e que um dia eu poderia ter o meu canto. Mas eu precisava dar esse primeiro passo, que muitos de vocês erram, gente, é o perfeccionismo. Eu conheço muitas pessoas que falam assim, ai, eu vou esperar só ter condições perfeitas, só vou sair da casa do meu pai e da minha mãe quando eu tiver para alugar aquele apartamento. Se eu tivesse pensado assim, eu estaria até hoje na casa do meu pai. Foi a forma que eu consegui sair. Foi ali, alugando ali aquele quarto. Mas dali eu estava começando uma nova história. E aí eu fui, sair de casa e comecei a trabalhar na época, inclusive no Instagram, na internet. E começou a dar certo. Eu lembro que eu fiz o meu, né, eu trabalho com o Instagram também, eu fiz meu primeiro lançamento naquele quartinho. Gente, eu não tinha R$ 1.000 no bolso. Naquele quartinho, eu fiz um lançamento com as poucas informações que eu tinha. Eu falei, vou então vender o meu conhecimento. E eu lembro que na primeira live que eu fiz R$ 11.000. Para quem não sabia nem como ia fazer o dinheiro do mercado. Foi uma baita de uma grana. E para esses alunos que entraram, eu vendi um outro produto meu, um outro serviço que eu tinha. E aí, totalizando, eu fiz R$ 20.000 quando eu comecei no Instagram. Para muitas pessoas, R$ 20.000 pode não ser nada. Para quem saiu de casa com R$ 1.000, esperando receber R$ 300 de um bico que fez, nem saber se ia pagar, e não sabia como que ia pagar o aluguel do próximo mês, eu falei, caraca, olha o dinheiro que eu não tinha permissão para ganhar quando eu estava lá na casa do meu pai. Por quê que eu não tinha? Não tem nada a ver com meu pai, tá? Meu pai sempre falou, sempre me incentivou. Estuda, você vai conseguir, você vai ter dinheiro, você é inteligente. Nisso eu sempre ouvi do meu pai e da minha mãe. Só que eu tinha uma dependência emocional deles. E o adulto, quando ele tem dependência emocional dos pais, ele vive como um adulto infantilizado. E o adulto infantilizado, ele não tem autorização para prosperar na vida. Esse é o ponto. Então não tinha nada a ver com, mesmo que meus pais falando, dando palavras de afirmação, eu ali, a vida não me enxergava como adulta de poder falar, ela merece ali ganhar o dinheiro dela. Enfim, então eu tive que cortar esse cordão umbilical para me posicionar como adulta diante da vida. Então, assim, olha, eu não preciso mais cuidar dos outros e nem ser cuidada, porque no fundo esse cuidar dos outros, tá? Era uma forma inconsciente que eu buscava de ser vista por eles e ser cuidada também. Então, essa falta que eu sentia, esse vazio, essa minha carência, que eu buscava nas pessoas, fazia eu carregar o problema delas, porque eu achava que assim eu teria elas por perto. Quando eu entendi que eu sou adulta e aquilo que me falta eu busco na vida, então esse vazio eu busco na vida. Ser vista, existe uma forma de ser vista e ser amada saudável. Quando eu comecei a buscar isso, aí a vida começou a ver que eu já estava autorizada para ganhar mais, para emagrecer. Então eu falei aqui de dois pilares: parar de carregar o peso dos outros, o segundo, mudar de ambientes. Então, mudei de trabalho. Eu tô falando tudo isso para vocês verem que foi um processo em paralelo que, sim, você vai fazer dieta, você pode até emagrecer rápido. Mesmo que esses outros processos que eu estou falando são processos que vão acontecendo a longo prazo, então de um dia para o outro você não vai conseguir mudar de trabalho, sair de casa, você não precisa fazer a louca que eu fiz, você pode se planejar. Só que faça isso, por quê? Em paralelo à dieta, se você não fizer isso, você vai emagrecer, mas vai engordar de novo. Esse é o ponto. Então, eu comecei a cuidar desses outros pilares para que a dieta desse certo e para que eu não voltasse ali a engordar por esses motivos. Não tem como saber se no futuro, amanhã ou depois, por questões hormonais, por questões de gravidez, eu vá engordar de novo. Mas eu já sei que não serão por essas questões. E que pelo menos eu vou saber como ajustar a rota e voltar para o caminho. Esse é o ponto. Esse é o grande ponto. E o melhor para mim é que foi um processo de emagrecimento em que eu não precisei tirar o que eu amo tanto, que eu amo comer, gente. Eu amo comer. Então eu emagreci comendo arroz, feijão, pizza, hambúrguer, tudo, tudo, tudo. Não precisei fazer restrição doida. Então, tudo isso ela comeu com o quê, gente? Com ketchup. Porque a Clara, ela é paulista errada, entendeu? Que ela põe ketchup em tudo. Falei, tô leve. Eu sou uma paulista desviada, porque eu coloco ketchup em tudo, eu amo. E tem ketchup zero, sem calorias, para quem quiser. Depois que eu descobri isso, aí que ketchup e mostarda, amo. Ketchup na pizza, gente. Para mim, pizza sem ketchup não é pizza.
E eu emagreci comendo tudo isso. Então, se você for num nutricionista e começa a te tirar um monte de coisa ali que não te libera de, pelo menos uma vez na semana, comer o que você gosta, repense se faz sentido para você. Porque para mim me gerava mais gatilhos essa restrição absurda. Então, eu precisei escolher uma dieta flexível e, em paralelo, cuidar de todos esses pilares da minha vida para que eu continuasse indo para a vida. E aí, gente, não é parar de buscar prazer na comida. Eu continuo buscando prazer na comida porque a comida é prazerosa, ela é saborosa. Não é para tirar prazer na comida. Justamente é lindo, é maravilhoso poder comer uma pizza, um hambúrguer, um bolo, isso é prazeroso. A questão é não buscar prazer só na comida. Se você tem o prazer da comida, porque comer é prazeroso, mas se você tem prazer em outras áreas da sua vida, você não precisa descontar tudo na comida. Você vai comer, vai se satisfazer. Então, hoje, eu vou para uma festa, eu vou para um aniversário, eu vou para um lugar que tem comida, tem churrasco, eu vou comer, mas aquele não é mais só o meu prazer. Porque eu aprendi a me relacionar com as pessoas, a conversar, aproveitar o ambiente, aproveitar a vida, a ter outros prazeres para não sobrecarregar a comida. Então, é um prazer pontual ali da comida, tudo bem. Mas você não pode, se a sua vida, quanto mais ruim a sua vida estiver, essa é a verdade, mais necessidade de comer você vai ter, porque é o único prazer ali que te gera a felicidade ali na hora. Então, eu amo comer, gente. Amo. Que bom que eu encontrei um caminho que eu pudesse emagrecer comendo. Mas hoje, eu não amo só comer. Eu amo viver, eu amo me arrumar, eu amo sair, eu amo ver as pessoas, eu amo conversar. Então, tudo isso faz com que eu não busque prazer só na comida. E aí tem um terceiro pilar extremamente importante, que foi o permitir sentir minhas emoções. Através do autoconhecimento, entendendo o meu perfil comportamental, eu fui entendendo que eu era uma pessoa que, justamente para carregar o problema dos outros e ser forte, eu não me permitia sentir minhas emoções. Então, o que eu aprendi? Aprendi que tô com vontade de chorar, eu vou chorar. Porque quando eu engoli o choro, isso fazia eu engolir 1 quilo de comida. E aí, uma dica, tá? Que eu fui aplicando na minha vida. Eu tinha muita dificuldade de chorar. Porque pensa numa mulher que foi criada para ser forte. Então, eu só deixava para chorar, assim, mesmo tendo um lado muito sensível, eu reprimia isso, porque não pode chorar por besteira. E hoje não, gente. Às vezes eu tô assim do nada, eu tô triste e com vontade de chorar. Eu não fico. Antigamente eu ficava assim, ai, por que eu tô? Não tem motivo para chorar, não vou. Aí eu me distraía, ficava procurando outra coisa, até ir na comida. Hoje não, eu falo, não, peraí, que eu já tô vendo que se eu não chorar, eu vou comer sem estar com fome. Aí eu vou chorar. Tá com dificuldade. No começo tinha muita dificuldade de chorar, tá, gente? O chorar, ele é uma expressão da sua emoção. Para você que pensa, mas eu tava com vontade de chorar, o motivo era tão bobo, porque às vezes a gente só se permite chorar quando é algo grave. Você perdeu alguém, você pode chorar. Terminou um relacionamento, você pode chorar. Mas às vezes, principalmente nós mulheres que temos questões hormonais, você não vai conseguir explicar questões hormonais da TPM diferentes do homem, né? Você não vai conseguir explicar por que você quer chorar. Você só quer chorar. E às vezes, gente, você vai chorar litros. Depois que chorou, você tá ótima. Passou. Então, nessa que você fica tentando reprimir o choro porque o motivo é bobo, eu não vou chorar, você acaba indo pra comida. Uma dica que eu fiz muito no começo, porque eu tinha muita dificuldade de me permitir chorar, quando eu via que eu segurava muito, eu ia assistir um filme bem triste, tipo Titanic. Daí eu chorava, mas não era nem para o Titanic, eu já estava aproveitando as lágrimas que estavam ali presas. Era um exercício que eu fui fazendo ali para acostumar meu corpo a liberar essa emoção. Hoje eu não preciso tanto ir pro filme. Hoje eu vou perceber e falo, não. Às vezes ainda é difícil quando eu acho que o motivo é fútil ou quando eu não sei explicar. Você tá de TPM e você quer chorar. Fala, gente, será que eu tô com vontade de chorar? Não é possível. Aí eu me permito falar, ai, que dia chato, que não sei. Por quê, gente? Isso é muito importante falar. Nós vivemos numa sociedade que nos ensinou a reprimir as emoções. Como se fosse pecado e errado sentir tristeza, sentir raiva. Gente, a alegria é uma emoção, tristeza é uma emoção, raiva é uma emoção, felicidade é uma emoção. Todas elas merecem espaço na nossa vida. Então, pelo direito de ter um dia triste. Às vezes eu tô lá num dia que eu tô triste, eu não sei explicar por quê, é uma TPM. E aí, se a gente fica muito, dependendo até dos conteúdos que você vê no Instagram, parece que ser saudável é ser gratiluz todos os dias. Não, Graxa, por que você tá chorando? Você tem comida em casa, tem gente que não tem comida. Aí começa a comparar os seus problemas, a sua dor, diminuir a sua dor, porque o outro tem uma dor maior. Às vezes a gente faz isso mesmo. Eu fiz muito isso, tipo, nossa, eu tô triste por uma coisa tão boba. Sendo que tem gente que tá passando por um problema pior. A dor do outro não anula a sua.
Então, quando eu fazia isso, eu reprimia a minha dor, porque, tem gente passando por um desastre. Nossa, eu tava conhecendo aqui uma pessoa, não deu certo, estou triste. Não, quem sou eu pra ficar triste por isso? Tem gente divorciando. Gente, uma dor não anula a outra. Sinto muito pela tua dor, espero que você lide com ela, eu tenho que lidar com a minha. Porque se eu não lidar com a minha, quem que vai lidar? Então, eu não olhava para muitas das minhas dores quando eu julgava que elas eram fúteis. Por quê? Porque a gente fica nesses conteúdos do gratiluz, gratidão, seja grato por tudo. Gente, existe momento para ser grato e existe momento para tacar o dane-se. Existe momento para gratidão, alegria, gratiluz, vamos abraçar a árvore, e existe momento de falar, dane-se, vai cuidar da sua vida, me deixa em paz. O equilíbrio traz saúde mental. Aqui a gente fala foda-se também, tá, Clara? Clara? Tá bom. Então, assim, eu não quero assustar. Eu vou falar um pouquinho de gratiluz, um pouquinho de foda-se. Aí eu pensei, não quero assustar os alunos, mas tá bom. É verdade. A Agatha e Clever já conheço. Bom que os alunos já são da mesma pegada. Então, o terceiro pilar eu poderia resumir isso. Um pouquinho de gratidão, um pouquinho de foda-se. E esse equilíbrio vai fazer a tua vida seguir. Por quê, gente? Porque quando você reprime as suas emoções, porque entende que as emoções, não existe emoção ruim. Emoção é emoção e você tem que sentir. Tá triste, você vai dar espaço para essa tristeza. Quanto mais espaço você dá ali para ela, de você sentir, mais chance dela ir embora, porque ao invés de você fingir que não tá olhando, e aquilo vai se acumulando. Por quê? Quando você olha para essa emoção ruim, você consegue compreendê-la. Se aqui tem motivo ou não? Não, só tô afim de ficar triste, tô triste, não sei por quê, ok, vou sentir. Aí, se aqui tem um motivo, tem solução? Tem, vou fazer ações aqui para. Então, você consegue ali pensar o que você vai fazer com ela, desde só sentir ou resolver, do que fingir que ela não existe. Porque eu tenho que ser gratidão, porque tem gente que está passando por guerra, então eu não posso sofrer por um término. Não, gente. Uma dor não anula a outra. Então, o que é importante você entender? Eu era muito reprimida com a questão do choro, então eu não chorava e ia comer. É muito importante você lembrar, essa analogia eu gosto de fazer, essa comparação, porque quantas vezes você já deu risada de piada ruim? Tem várias. Alguém te pergunta, por que você tá rindo disso? Não, às vezes você não fica, nossa, eu não posso estar rindo disso. Não, você dá piada, ainda mostra para alguém, eu sei que essa piada é sem graça, mas olha isso. Por que a risada tem espaço e o choro não? Da mesma forma que você vai dar risada, a risada é a expressão da emoção alegria. E o choro pode ser a expressão de uma emoção também, tristeza, raiva. É uma expressão que precisa ter espaço. Então, da mesma forma que você se permite dar risada por uma piada ruim, se permita chorar por um assunto que você entenda que é fútil ou não precisava chorar. Gente, isso foi muito importante para mim, sentir minhas emoções, tanto do chorar quanto me permitir falar. Eu sou uma pessoa muito comunicadora, do meu perfil comportamental eu gosto de falar. Eu estava numa época muito meio depressiva, então eu estava muito em casa, muito na solitude. Eu não queria sair porque eu estava com vergonha do meu corpo, porque eu não tinha roupa para sair. Aí olha que interessante, né? Conforme eu fui estudando autoconhecimento, comportamento humano, eu fui entendendo que eu sou uma pessoa que eu tenho a necessidade de conversar com pessoas, de contato físico, de ver pessoas. E se eu não fizer isso, eu vou descontar tudo na comida. Então, eu tive um grande desafio no meu processo de emagrecimento, porque eu estava no começo uma fase bem depressiva, então eu não queria sair de casa, não queria me arrumar. Eu tive que me empurrar para sair de casa. Então, vem aqui em casa, vamos fazer um churrasco entre as amigas. Não queria ir porque eu não tinha roupa, porque eu estava me sentindo feia, mas eu pensava, isso faz parte da minha dieta. Sair, ver pessoas, abraçar gente, conversar, tá dentro da minha dieta. Porque quanto mais eu ir para a vida, mais eu viver, mais eu encontrar prazeres em outras coisas, menos necessidade para comida eu tenho. Gente, hoje eu amo sair, eu amo me arrumar, eu amo também ficar em casa. Tenho um lado metade caseira, metade gosto de ver pessoas. Só que hoje para mim é natural, porque depois que você muda, começa a mudar o seu corpo, a sua mentalidade, você começa a se ver de novo como uma mulher bonita, você quer sair. Mas eu quero lembrar para vocês que eu estava naquela época pesando 89 quilos com 1,55, 58 de altura. Então, eu não tinha roupa que me cabia. Eu vou mostrar aqui, aliás, eu falei que ia mostrar o antes e depois, vou ver se dá para ver daqui para vocês o registro, para vocês entenderem mais ou menos. Enquanto a Clara vai procurando a foto aí, eu lembro, o Kleber conhece essa história também por alto, né? Mas como eu acompanhei de perto, eu lembro que a Clara falava assim, velho, não quero ir.
Tipo assim, não sei, tipo assim, mas eu vou, e eu vou porque eu falei pra mim que eu vou. Aí ela falou, eu já conversei com a minha criança, e não sei o que, não sei o que, e ficava nessa assim. Não era nenhum dilema, porque pra ela, quando ela toma uma decisão, tá decidida, entendeu? Porque essa é a Não, Clara. isso que dói, né? Mas eu lembro que ela ficava assim, véi, tipo assim, que na época não tinha, né, amiga, assim, roupa que te servia. Tem Não, roupa que te serve, mas é umas roupas tão escrota, tipo é, assim, nada a ver com. pô. Eu escolhi a roupa pelo que cabia, não pelo que eu gostava. E aí isso doía muito. Então, tipo, eu lembro disso, dela falando assim, mas eu preciso sair, porque ou é isso, ou eu não vou ter o meu resultado. Então, tipo, a gente fala muito aqui, a Juliana sabe, de trás para frente esse nosso discurso, né, Ju? Mas a gente fala assim, você precisa estar focada na solução, tá focado no resultado. Porque se você foca só na parte ruim do processo e você não olha o para que você quer, os porquês e os para quês. Se tu não olha o para que tu tá fazendo aquilo que você tá fazendo, o resultado não vem. Por que que não vem? Porque tu não vai fazer. Por quê? Porque é ruim. É chato, tem coisa que vai ser paia mesmo, né? Exatamente isso. É bem lembrado, eu nem lembrava disso que eu tinha compartilhado com você, mas era exatamente isso. Era um conflito de eu tenho que sair, eu tenho que me arrumar do jeito que é possível. Então era muito doloroso nesse começo sair de casa. Então é muito importante porque você não pode. Claro que você vai buscar ajuda se precisar, mas você não pode se entregar para a tristeza profunda. Quando eu falo se permitir sentir triste, também é importante colocar data. Então, às vezes, quando eu vejo que eu estou mergulhando na tristeza, não, peraí, vou colocar data para. Eu tenho o direito de sentir o luto, mas o luto, ele tem prazo de validade. Quanto tempo eu vou ficar aqui durante esse filme, ou hoje? Hoje, amanhã eu vou me permitir chorar, no outro dia eu tenho que me levantar e fazer alguma coisa. Porque senão, se você se entrega, gente, se eu me entregasse naquela época, eu não saía da cama, porque eu não tinha vontade de levantar e ir pra vida. Não tinha vontade de me ver no espelho. Eu tenho. Eu preciso separar outras fotos, mas vou pegar essa foto assim de. Mas eu nem lembro se esse foi o meu maior peso, eu acho que eu tinha. Essa foto, na verdade, eu tirei num provador, porque provador era, para quem tá acima do peso, gente, é o nosso pior lugar, né? Provador. E eu lembro que eu provei um vestido branco e ficou a coisa mais. Porque meu sonho era usar vestido branco, mas, gente, é muito difícil encontrar vestido branco para pessoa que tá com sobrepeso. Infelizmente não fazem, fica uma coisa muito estranha. E meu sonho era usar roupa branca, gente. Tanto que hoje eu uso bastante, eu amo, porque eu não. Nossa, o simples sonho de usar uma roupa. Olha que loucura, né? A gente chega a tal ponto que o simples fato de usar uma roupa branca se torna um sonho. E eu lembro que eu tirei essa foto porque eu falei um dia. Lógico que eu não comprei esse vestido. Eu só tirei a foto. Porque eu não sei se dá para ver aqui, mas dá para ver que ficou até transparente o vestido, a minha barriga toda. Porque realmente não dá para. Aqui eu tenho. Estava com 28 quilos a mais. Essa é porque eu não tenho. Eu vi aqui que você mandou. Nossa, a Agatha é amiga raiz. Ela acompanhou. Tem que Eu atualizar essa guardo, foto, porque dessa para cá já foi uns 15 a mais. Uns 15 eu quilos. guardo fotos da Clara de sobrepeso, porque eu sei, porque eu também passei por um processo de emagrecimento. Não foi tão hard quanto o da Clara, mas foi hard também. E envolveu muito desses pilares que a Clara trouxe. Mas eu falei, amiga, eu vou guardar essa foto, porque quando você emagrecer, eu vou te mandar. Então, a cada ponto de emagrecimento que a Clara tinha, eu reencaminhava uma É dessas fotos verdade. para ela, lembrado, tipo assim, caralho, já tenho esse resultado aqui. Entendeu? Cara, que legal. Vou até tirar uma alta atualizada. E uma coisa importante sobre ambiente, né? Eu falei para trocar ambiente. Ao mesmo tempo que eu tirei pessoas da minha vida, eu tive espaço para entrar pessoas novas. Entre elas, a Agatha e o Kleber, que se tornaram amigos queridos. Que assim, gente, a gente se conheceu pela internet, ficamos um tempão na amizade na internet e só depois nos conhecemos presencialmente, mas hoje parece que eles são irmãos, assim, de uma vida inteira. E ter a amizade deles foi muito importante. Por quê? É muito importante você sim ter pessoas para você desabafar. Só que eu não queria pessoas eu nem queria jogar o meu problema para eles e nem queriam pessoas que não estivessem caminhando para a vida e fossem ali, não teria sabedoria para ouvir esses conselhos, sabe? Que fosse alimentar o meu vitimismo ou que fosse me prender, não. Como a gente estava tendo boas trocas de figurinha, eu podia ali desabafar isso com a Agatha, sabendo que ela também estava nos processos dela, então seria uma troca de duas pessoas que querem ir para a vida.
Porque eu não queria ser aquela reclamona. Isso daí eu não aceitava, não aceitei na minha vida. A vitimista reclamona, que é aquela que reclama do mesmo problema para sempre e não muda. Eu queria desabafar porque naquele momento eu precisava de apoio para continuar o que eu já estava decidida a fazer. E vice-versa, assim como se eles precisassem desabafar, a gente fazer boas trocas de figurinha. Por que eu estou falando isso? Porque nesse processo de prosperidade na nossa vida, de crescimento, nós precisamos encontrar pessoas que também têm desejo de ir para a vida. Porque daí vai ser uma troca saudável. Eu sabia que eu podia desabafar com eles e que eles não iam carregar para eles. Porque eu, como adulta saudável, eu falava, eu tô desabafando aqui, mas esse problema é meu. Desligou esse áudio aqui, vai seguir sua vida, carregar seu problema. Eu não quero que ninguém carregue o meu problema, ninguém se preocupa comigo. É isso. Ou seja, a ajuda que eu preciso agora é, às vezes, de alguém para me ouvir ali naquele momento, que é importante eu verbalizar. Ter alguém para falar. Mas isso aqui não é meu vitimismo, um dia eu vou vencer isso. Então, ter adultos saudáveis ali, ambientes saudáveis, é extremamente importante. Assim como se eles precisarem conversar comigo, às vezes a gente precisa sim ouvir outras pessoas, eles sabem que vai ter alguém que vai apoiá-los, se precisar dar um conselho, dar a minha visão, mas nunca vou alimentar o vitimismo deles. E aí eu quero até acrescentar isso, que eu nem coloquei no meu pilar, mas uma coisa que eu abri totalmente mão, apesar de em muitos momentos da minha vida, desde novo, eu ser autorresponsável, eu percebi alguns requisitos de vitimismo em mim. E eu tirei da minha vida. Eu falei, eu não quero que ninguém tenha dó de mim. Porque se eu for vítima daquelas que se alimenta pela dó dos outros, recebo a migalha emocional de, ai, coitada, olha ela, faz dieta a vida inteira e não consegue emagrecer, eu não ia conseguir o objetivo que eu queria, porque aquele problema faria com que as pessoas me enxergassem. Então, assim, o que é o vitimismo? É você pegar um problema seu e adotar ele para você. Tipo, eu tenho esse problema, eu odeio ele, mas não tirem de mim, porque é ele que me faz ser amado pelas pessoas. Se você tirar esse problema de mim, as pessoas não vão ter mais dó de mim, elas não vão cuidar de mim. Eu preciso desse problema para que elas se sintam obrigadas a cuidar de mim. Então, tome cuidado na forma que você vai desabafar os seus problemas. Sempre que eu procurei amigos para desabafar, e até hoje, é sempre na postura dele. Não sei como, mas eu vou resolver isso. Não quero que você sinta pena de mim. Não alimente meu vitimismo. Quer ser meu amigo? Me apoia para ir para a vida. Não alimente meu vitimismo. E eles foram esses amigos porque são entendedores do comportamento humano. Então, eu tinha tranquilidade de saber que eu poderia falar. Então, a Agatha ouviu muitos desses desabafos e eu sempre falo isso para ela, né? Sempre que eu cheguei a alguma meta do meu emagrecimento, ela era uma das primeiras a saber. Amiga, consegui chegar na balança. Por quê? E falar, você fez parte disso, porque você fez parte de um ambiente saudável em que eu pude estar, né, com pessoas saudáveis, que me ajudou a continuar. Então, isso entra no pilar do procurar ambientes saudáveis, tá? E você só vai conseguir ter ambientes saudáveis com amigos prósperos, com amigos saudáveis, se você abrir mão do vitimismo. Então, fechando aqui o terceiro pilar do sentir as emoções. E aí, gente, olha como um pilar completa o outro. O sentir as emoções, o ambiente conta, tá? Porque se você tá num ambiente que reprime suas emoções, aqui você não pode chorar, aqui você não pode ser, aqui você não pode ser autêntica, você não consegue sentir essas emoções e você vai para comida. Então, mudar os ambientes que eu frequento foi extremamente importante. Até para ficar, que eu sei que vai ficar gravado, eu mostrei a foto do antes. Como eu sei que vocês estão me vendo aqui só na tela, a foto que eu tirei no... E tem uma foto aqui antes e depois. Eu tenho poucas, eu preciso achar mais. Eu não sei se dá pra ver a primeira foto. A última foto que eu tirei, uma blusinha branca, que eu mereço agora, gente, agora eu vou ficar cheia de roupa branca. Até porque branco com certeza tá na tua paleta de cores, né, amiga? Já te falei isso. Deu pra ver, né? Agora eu vou poder usar feliz. Gente, e esse é um estilo de roupas que eu jamais poderia usar antes. Então, assim, outra coisa importante que eu quero falar aqui é que não há nada de errado você querer emagrecer por estética também, tá? Além da saúde. Isso foi um conflito que eu tive que quebrar em mim, porque muita gente fica... Você tem que se aceitar como você é. E você pode sim se amar como você está, porque durante o processo, que vai ser um processo longo, o se amar faz diferença. Porém, você não é obrigada a se aceitar sabendo que existe uma versão melhor de você. Então, o que eu aprendi é o equilíbrio. Eu não estou buscando ser aquela influencer toda magra, toda isso, toda aquilo, que tem um biotipo diferente do meu. Eu estou buscando ser a melhor versão possível para a Clara, a minha melhor versão possível, sem me comparar com um padrão inalcançável que me deixa louca, mas sem aceitar algo que eu sei que eu poderia melhorar. Então, sim, isso ajudou muito na minha autoestima,
em me sentir mais bonita, em vários aspectos. Então, isso pode ser, sim, um estímulo para você começar esse processo. E aí, o quarto ponto que eu já falei bastante em vários pilares, que é ter desejos de vida. Porque quando você tem desejos de vida e se permite vivê-los, você busca menos prazer na comida. E, gente, é engraçado, né? Quando você não aprendeu a ter desejos de vida, o que são desejos de vida? Aquilo que te dá energia para... Por isso vale a pena lutar. Por isso vale a pena sair de casa. Por isso vale a pena falar não. Por isso vale a pena trocar esse ambiente. Ele tem que ser forte o suficiente para você conseguir cumprir esses pilares que eu te passei. Então, na minha cabeça, eu quero ganhar mais, eu quero emagrecer, eu quero viver uma vida melhor. Isso é tão forte em mim. E eu vou alimentar esse desejo de vida de maneira que eu vou ter coragem de sair da casa dos meus pais para adultecer, de criar uma relação saudável com eles para adultecer, de falar os nãos que eu preciso. Então tem que ser um desejo que te permita até pagar o preço. Aquele preço, como a Agatha falou, vai doer muito. Então você tem que ter clareza do porquê que você está escolhendo pagar esse preço. E ter o desejo de vida é a melhor forma. E aí, gente, a dica para quem não sabe, eu não sei sonhar grande, eu tive muita dificuldade com isso como eu tinha, é você começar a curtir o belo nas pequenas coisas. Porque, gente, eu vivia uma vida corrida tão de guerreira, acordava e ia para academia, ia trabalhar, ia estudar, ia para faculdade, não sei o quê, que às vezes o que eu precisava... E aí eu ia comendo. Eu ia comendo porque era o único prazer na vida. E às vezes, gente, eu comecei a aplicar coisas do simples. Peraí, deixa eu sentar aqui nessa cadeira e admirar essa árvore. Para eu desacelerar. Porque eu tô comendo aqui essa barra de chocolate, mas na verdade eu só tô cansada. Quantas vezes eu comi, gente? Olha que coisa doida. Quantas vezes eu comi, até hoje, às vezes eu caio nisso e falo, opa, peraí, que eu não tô com fome, eu tô com sono. Porque eu aprendi a ser tão guerreira, que se eu tivesse com sono antes da hora, eu pensava, não posso dormir, eu tenho que estar produzindo. Então eu comia para me manter acordada. Quando não, peraí, eu posso dormir sim. Não é naquele horário que você pode descansar. Eu não tô nem falando do horário que você tá trabalhando, eu tô falando de horários que às vezes eu podia estar sem fazer nada assistindo filme, mas eu era tão assim guerreira que eu precisava estar o tempo todo produzindo, que eu ficava ali, tipo, não, eu preciso. Então, aí entra o sentir as emoções, o se perceber. Tenha desejo de vidas e comece alimentando ele com as pequenas coisas. Vai num parque descansar, vai fazer algo pela primeira vez. Usa esse impulso que você está reprimindo. Ah, claro, porque eu não consigo sair da casa dos meus pais hoje, mas tem outras coisas então, para você fazer enquanto isso, enquanto você se planeja sair. Experimenta uma coisa nova. Se permita conhecer amigos novos. Você fica lá com aqueles amigos, mil anos, os mesmos amigos, e nunca se permitiu conhecer alguém novo, porque no fundo você tem medo de ser rejeitado. Então vai pra vida, vai se permitir conhecer gente nova. Vai se arrumar e vai sair pra um lugar diferente. Ah, esse restaurante eu acho que não é pra mim, porque é muito chique, não sei o quê. Você sabe, você foi lá pra saber? Vai lá, bota a sua melhor roupinha e vai lá. Porque às vezes você vai ver que nem é tudo isso. Quantas vezes a gente se reprime de não fazer as coisas? Ai, mas eu nunca fiz isso. Um exemplo simples, gente, é a academia. O melhor lugar para treinar timidez é a academia. Porque a academia você vai ter que, se você não sabe treinar, como eu não sabia, você vai ter que pedir ajuda. Até hoje, né? Tem, obviamente, exercícios novos, eu preciso pedir ajuda. Você vai ter que pedir, quebrar sua timidez. Então, eu comecei a colocar desafios em mim de fazer coisas novas. Vamos para um lugar diferente? Vamos para um restaurante diferente? Às vezes, gente, sem perceber, a gente está sempre escolhendo a mesma coisa. Quantas vezes eu ia no restaurante e eu escolhia a mesma comida? Só porque eu não queria arriscar escolher outra e não gostava. Acho que muita gente faz isso, né? A gente já sabe que gosta daquilo e vai naquela. Mas de vez em quando, se permite, sabe uma coisa que eu fiz pra mim? Clara, vamos pedir esse prato aqui que a gente não conhece? Se for ruim, e daí é só na próxima vez que eu voltar não pedir ele de novo. Pelo menos eu já sei que é ruim. Deixa eu me permitir experimentar, porque e se for bom também? Então, ai, cara, porque você falou para mudar de emprego, eu não consigo mudar de emprego agora. Tá, enquanto você planeja o seu emprego, quais coisas boas você pode colocar na sua vida? Você não consegue sair ainda da casa dos seus pais, mas você consegue se afastar daquela sua amiga, que ela não tá te sustentando. O que você pode fazer hoje? O que é possível, alcançável você fazer hoje para melhorar a sua vida? E quanto mais você melhora a sua vida, melhora a sua relação com a comida. Descansar mais, se permitir acordar mais tarde, assistir um filme sem achar que tem que ficar produzindo o tempo todo. Aproveitar o belo, se arrumar. Quantas vezes, até pelo meio religioso, dependendo do meio que você cresceu, às vezes você não pode se permitir ser mulher, ser bonita, chamar atenção, que fala que é errado, que é isso, que é aquilo. Aí você não pode se arrumar, você não pode sair, você não pode... Vamos comer.
Porque todos os prazeres ali que eu não posso, eu vou buscar na comida. Então, tudo isso é para você ampliar a consciência do que pode estar te atrapalhando de emagrecer. E o quinto, penúltimo pilar, na verdade, eu já acabei trazendo na introdução, é que, como eu entendi que seria um processo a longo prazo, eu escolhi uma dieta que fosse sustentável a longo prazo. No começo, eu precisei sim fazer mais restrições de calorias, porque eu estava numa situação grave de obesidade grau 2. Então, às vezes, nessa situação, até os especialistas vão restringir um pouco mais ali, para que dê um primeiro resultado ali, para que você até saia daquele caso de urgência. Se você não está em caso de urgência, aproveite, não deixa chegar no caso de urgência, e aí você vai escolher um caminho mais flexível. Então, a sugestão que eu dou é procure nutricionistas que sejam mais flexíveis sem terrorismo alimentar. Porque para quem tem compulsão alimentar, pode ser um grande gatilho te tirar um monte de coisa que você gosta, uma dieta que você não vai conseguir sustentar há muito tempo. E aí, o sexto e último pilar dessas várias coisas que a gente falou, né? Eu falei 6, mas eu fui trazendo outros pilares, que foi o mais importante. Foi mais importante, assim, porque completa todos os anteriores. Foi escolher ter paciência com o tempo. Eu cometi muitos erros durante os 10 anos tentando emagrecer, porque toda hora eu tentava fazer assim. Eu preciso emagrecer. Preciso emagrecer. Quanto? 30 quilos. Fazer aquela dieta da sopa que em 3 meses eu tô livre disso. Dava certo? Óbvio que não. Como eu vi que eu tinha feito várias tentativas de emagrecer de forma rápida, eu tinha aceitado. Claro, talvez o nosso caso demore. E dane-se que a blogueira do Instagram conseguiu isso em 3 meses. Vamos pensar a longo prazo. Porque nessa de tentar emagrecer 30 quilos em 3 meses, você não emagreceu nenhum. Então, às vezes, era melhor ter emagrecido 3 quilos em 3 meses. Então, por quê? Porque eu sabia que, em paralelo à dieta, eu estava cuidando de todos esses pilares da minha vida, que, embora a gente está aqui 1h30 falando disso, não demorou 1h30 para fazer. São meses ali de processo de prática. Então, eu sabia que poderia ser que demorasse. E no meu caso, demorou aí 2 anos para eu emagrecer esses 28 quilos. Mas eu sempre falo uma coisa. Queridos, o tempo não vai passar de qualquer jeito? Eu te pergunto, 2 anos é muito tempo, eu quero fazer a dieta da sopa para emagrecer logo. Aí você emagrece logo e engorda tudo de novo depois. Se o tempo vai passar de qualquer jeito, dane-se que vai demorar 2 anos. Daqui 2 anos, ou você vai ter emagrecido, ou você ainda vai querer emagrecer. Ponto. Se lá atrás eu tivesse pensado, mas esse caminho aqui vai demorar muito, 2 anos. Eu estaria até hoje lá na obesidade. 2 anos, o tempo passou e eu tô aqui usando meu cropped branco ainda. Então, meus amores, dane-se que vai demorar. O tempo vai passar de qualquer jeito. A gente tem que tomar muito cuidado para esses atalhos. Em alguns momentos é importante acelerar. Eu gosto da frase do é importante que não se tenha pressa, mas também que não se perca tempo. Não tenha pressa de maneira que você pode tropeçar no caminho e fazer besteiras. E não se perca tempo deixando de ter as atitudes que já era para você estar tendo. Então é este equilíbrio, que não se tenha pressa, mas também que não se perca tempo. Eu ainda estou nesse processo, tá? Eu ainda tenho alguns quilos para emagrecer, quero ganhar massa magra. Então, o que me ajudou? Eu coloquei na minha cabeça que, claro, vai demorar para a gente ter o corpo ali que a gente quer de meta. Ok. Se demorar, o tempo vai passar de qualquer jeito. Mas durante esse processo, eu estou cuidando desses pilares e durante esse processo, eu estou me amando. E uma coisa muito, muito importante, gente, que mudou mesmo, é que eu lembro que desse primeiro dia que eu falei, é a última vez que eu vou tentar. Se não der certo, eu desisto. E ainda bem que deu certo, porque no fundo eu não ia desistir, então eu ia continuar naquelas tentativas. Foi que eu lembro que nesse primeiro dia que eu levantei do sofá, porque eu tava assim, fiquei 2 dias de luto no sofá pensando, não vou conseguir emagrecer. Desistir, não sei o quê. Aí no terceiro dia ela ressuscitou, eu falei, não, vou tentar mais uma vez. Só que eu lembro que eu falei, só que dessa vez eu vou fazer diferente. Eu lembro que eu decidi, olhei no espelho e pedi perdão para mim mesma, para todas as vezes que eu olhei para mim e me senti feia, e me odiei, me senti rejeitada, e achava que as pessoas me rejeitavam e não queria sair, ou seja, deixava de ter prazer na vida por querer ficar em casa só porque eu pensava que como eu tô gorda, eu não mereço estar com os meus amigos, eu não mereço sair. Eu pedi perdão para mim mesma e decidi, dessa vez a gente vai fazer diferente. Eu vou me amar todos os dias do meu processo. Não vou ser hipócrita e falar, estou me sentindo a pessoa mais bela do mundo. Não. Mas no que eu puder ver beleza, eu vou ressaltar em mim. Poxa, eu não estou satisfeita com isso, mas olha isso aqui, eu gosto em mim. Mas eu gosto do meu cabelo. Mas... Porque eu sabia que esse processo seria longo. E se eu não me amasse, ao invés de eu tornar esse processo prazeroso, eu ia ficar me punindo toda vez que eu errasse.
que a gente erra, tá? Eu saí da dieta e voltei, não tem, eu sempre falo isso. A minha estratégia sempre foi, chutei o balde sem querer naquele dia, volto o quanto antes para a rotina e tá tudo certo. Então, um grande X ali da questão foi que eu decidi me amar todos os dias do meu processo e me abraçar. Por quê? Lembra que eu falei no começo da distorção de imagem? Eu entendia que se eu não aprendesse a me amar, me abraçar, mesmo que eu emagrecesse, seria capaz de eu estar magro e não me enxergar assim. Então, eu não queria que isso acontecesse de novo. Então, em paralelo, eu fui construindo uma autoestima mais sólida. De maneira que hoje eu ainda estou no meu sobrepeso, eu ainda tenho quilos para emagrecer, mas eu já aprendi a me amar. Eu tô longe de ser o padrão do Instagram ali, que tô longe, gente. Tenho estria, tenho as minhas celulites. Você fica plácida até você, aos poucos, com a musculação e melhorando isso. Eu tenho várias das minhas imperfeições, mas sabe o que me faz me amar? É que, ao invés de eu olhar para fulana do Instagram, eu penso, hoje eu estou vivendo a minha melhor versão possível. E eu vou construindo isso. Então, eu me amo por isso. Não é por um padrão X, é porque é o melhor que eu posso ser hoje. E é justo que eu me ame e me permita viver. Então, para você que está nesse caminho, eu dividi aqui com vocês alguns desses pilares, né? É difícil ser breve e objetivo num assunto tão complexo que talvez demandasse ali aulas e aulas, mas eu tentei então separar os principais pilares que me ajudaram a não desistir de sair da obesidade, emagreci 28 quilos. Quem sabe depois eu volto para falar do restante dos quilos, mas para mim uma alegria, uma felicidade poder dividir isso com vocês, porque o que me ajudou a não desistir muitas vezes foi justamente ouvir pessoas que também pensaram em desistir, não desistiram e tiveram resultado. Então, para mim é uma alegria poder dizer, eu consegui, agora sou eu do lado de cá falando, não desiste, já estive no seu lugar, já pensei em desistir, mas tem jeito para nós sim. Se ame durante o processo, cuide de você, tenha desejos de vida, aprenda a encontrar prazeres na vida para que você encontre o prazer saudável na comida, não que isso ocupe todo o espaço da sua vida. E se você está nessa jornada, eu desejo muito que você não desista e cuide aí de você. Exatamente isso, exatamente isso. A gente não pode mudar o passado, mas a gente não precisa ser escravo dele. Aquilo que a gente pode levar dele aqui dentro, mas a gente pode resolver em nós para criar um futuro diferente sem repetir essas histórias. Perfeitamente isso. Maravilhoso você compartilhar isso com a gente. O que eu mais adoro, gente, nisso tudo, é o quanto que o nosso discurso é alinhado, né? Por isso que é a importância da gente saber com quem que a gente anda. Quem é a minha gangue, digo, quem é a minha galera. Por quê? Porque se... Claro, não é para todo mundo pensar igual você, né? Inclusive, claro, eu temos vários pontos de pequenas divergências e tudo mais, porque é o diferente, isso é saudável. E esse é o Mas, adulto, né? Saber também respeitar o diferente e criar essa boa relação, exato. sim. Então, tipo assim, não é que a gente concorde 100% com as coisas, mas o nosso discurso, ele é muito alinhado nisso, assim, sabe? De tipo assim, cara, beleza, estamos focados aonde? No problema ou na solução? Tipo, às vezes eu chego para ela, amiga, mas você já olhou para esse lado aqui? Eu, não, mas amiga, você já olhou... Eita, não olhamos para esse lado. Eita, então vamos olhar aí, né? Tá, não sei o quê. Então, a importância do saber. Quando a Clara traz ali a questão do vitimismo e tudo mais, a Ju até comentou, né, que é o que são, que a gente chama aqui de BO, que são os benefícios ocultos. Porque existe um benefício em passar por determinadas situações, inclusive estar acima do peso, né? Que é ganhar, às vezes, a aprovação dos pais, ou as pessoas te perceberem, te enxergarem a partir dos teus problemas, ou do tipo, olha como ela tenta e não consegue e tudo mais. Então, a maturidade de olhar para a gente, né? Porque a gente é um alecrim dourado, né? Eu sou alecrim dourada, a Clara é um alecrim dourada, a João é um alecrim dourado, Kleber, todo mundo é um alecrim dourado, né? Só que... E aí, pelo fato da gente ser alecrim dourado, a gente não erra. Imagina se a gente cometeu algum erro, Não, a gente faz tudo certinho. Não, sou vitimista não, mas olha, tadinha de mim. Então, olhar para si com autorresponsabilidade é o maior ato de amor e de liberdade que a gente tem com a gente, que a gente tem em relação às nossas crianças rígidas. Isso mesmo, Ju. Então, assim, a Clara falando ali, né,
os 2 anos vão se passar, eu guardei um negócio que eu falei, gente, eu não lembro quem foi que falou isso, e nem como foi que a pessoa falou, mas são as duas palavras. Ou você tem a disciplina, ou você tem o arrependimento. E, gente, não tem outra bendita alternativa. Então, toda vez que você chuta o balde, beleza, chutei o balde, mas vou ter que buscar o balde, eu vou ter que buscar a pé, porque eu tenho que emagrecer esses baldes que eu chutei aqui. Então, olhar para isso, para esse processo com esse carinho também com você, do tipo, cara, errou, né? Mas bora lá então. E aí, minha filha, vamos resolver aqui. Como é que a gente vai fazer? Olhar para a solução. Porque quanto mais tempo a gente passa focado no problema, menos tempo a gente passa tendo a disciplina que a gente precisa para alcançar o resultado que a gente quer. Então, chuta o balde, mas busca o balde. Ou então deixa uma cordinha no balde para você não você lembrar de chutar ele muito longe, porque vai ser ruim catar ele do mesmo jeito, entendeu? Mas ao mesmo tempo, não é para se chibatar quando você chutar o balde. Então, perdi um dia da dieta, beleza, volta no outro. Perdi um dia do meu projeto de vida, que era para eu estar fazendo e tal, não sei o que, não sei o que. Beleza, vou continuar de onde eu parei. Porque o que a gente tem a tendência em fazer, né? E aí tem a questão das autossabotagens e tudo mais, que todos aqui estamos carecas de saber, já furei um dia, dando o exemplo da dieta, já furei um dia da dieta. Então me dá essa paçoca aí, me dá esse bolo, eu vou comer ele todo. Tem açúcar puro? Vou comer também, entendeu? Então, tipo assim, não precisa. Isso não só com a dieta. E eu tenho certeza que a Clara já sabe disso, né, Clara? Não é só em relação à dieta, é em relação a tudo na vida. Nossa, fiquei 1 ano com o meu projeto parado. Beleza. E amanhã, será que eu consigo voltar para ele? Então eu vou voltar e vou continuar de onde eu parei. Daqui para frente, é isso. Que aquela tecnologia, gente. O Kleber abre o microfone, eu fecho o meu. Eu abro que beleza. Ai, Clara, olha só agradecer. Amamos a aula, assim, sempre acrescenta muito, né? Não tem nem o que dizer em relação a isso, em todos os aspectos, em todas as esferas da vida. Se quiser, deixa teu arroba, enfim, o que você quiser divulgar e tudo mais, porque, como eu sempre falo, gente, não tem como ouvir a Clara e não querer comprar nada dela. E aí, de vez em nunca, ela dá o prazer pra gente, né, réis mortais, comprar alguma coisa, mas é só quando ela dá vontade, porque não é sempre. Fala, vou vender um negócio aqui. Aí você tem que aproveitar lá e comprar, entendeu? Por quê? Porque, além de tudo, ela tem essa habilidade de despertar essa vontade na gente. E, enfim, ela tem muitas coisas para ensinar, não só sobre emagrecimento, né? Deixa aí o teu arroba e tudo mais. Gente, meu arroba é de forma clara, DEFORMA, Clara. Que é bem clara mesmo. Na verdade, quando eu fiz, eu tentei colocar bem clara, mas já tinha usado. Aí eu achei de forma clara, porque ali naquele Instagram eu falo bastante coisas bem de forma clara mesmo, sobre vários pilares da vida. Na verdade, lá eu não falo muito, eu não ensino, né, sobre emagrecimento em si, mas eu compartilho, como eu estou compartilhando aqui com vocês, a fim de motivar alguém que está nessa jornada, mas ali a gente fala sobre vários pilares da vida adulta, dentre eles eu falo muito sobre negócios, a parte de vendas, né? A Agatha falou, claro, tem esse poder de gerar desejo da gente de comprar, mas na verdade é só uma habilidade treinável de vendas. Eu trabalho com vendas desde os meus 17 anos de idade. E em agosto, agora não sei que dia, quem for assistir depois, né? Agosto de 2024, nós vamos abrir uma turma de mentoria, que é o DIV, Discurso Irresistível de Vendas, para quem quer aprender a se comunicar de forma assertiva para convencer o seu cliente a dizer sim. Então, é uma mentoria focada em treinar as pessoas para ter uma comunicação assertiva para vendas e negociações. Então, nada a ver com emagrecimento, mas ali você vai poder, de alguma forma, eu vou dividindo o meu processo. A galera tem acompanhado, porque eu sempre falo ali do meu processo que continua de emagrecimento, porque
principalmente nos stories, eu sempre mostro que eu tô aqui te ensinando a vender, ou eu estou vendendo o meu trabalho, mas a carreira é uma das áreas da minha vida. Eu nunca mais vou abandonar as outras áreas da minha vida. Então, eu acabo compartilhando a minha rotina de me cuidar, do meu autoconhecimento, para incentivar outros empreendedores, que geralmente é a maior parte do meu público, a cuidar sim da sua empresa, mas não esquecer do seu CPF, que é a pessoa mais importante ali. Então, se fizer sentido para você, será um prazer ter você ali no meu Instagram. E, em resposta ao agradecimento, na verdade, a honra é minha, eu que agradeço a confiança, estar aqui, para mim é um prazer estar com vocês, por serem pessoas que eu admiro muito, que eu confio muito, então eu me senti extremamente honrada, então, sem dúvidas, o agradecimento é meu, por vocês terem me convidado, para a Ju que está aqui, para todos que estiverem assistindo, muito, muito obrigada, e é isso, até uma próxima aí. Muito obrigada. E, ó, só um aviso. Não assista Stories da Clara porque vicia, tá? Pronto, aviso dado. E aí, eu respondo todos, como se eu, tipo assim, é muito bom. Gente, então é isso. Quer falar mais uma coisa, Kleber? Pode falar depois, eu falo. Já vou desejar aqui uma boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que horas que você vai assistir isso aqui, mas gostaríamos de feedback. Se quiser, a gente traz a Clara aqui de novo, entendeu? Porque a gente exige que ela reserve esse tempo para nós. Quase não faz nada, né, amiga? Será um prazer. Traga o feedback, será um prazer. Conte comigo. É uma honra para mim. Agradeço muito. E é isso. Eu vou fechar aqui o microfone, já vou dar um beijo e me despedir de vocês, porque o Kleber vai falar e vou pedir para ele vir aqui encerrar os negócios, porque eu não sei mexer aqui no negócio do trem. Beijo, gente. Amém. Recebo essas palavras e ressalto que se você tiver a oportunidade, você que já está dentro aí da mentoria, comunidade, enfim, que o Kleber e a Agatha oferecerem, eu confio totalmente. Indique para os amigos, você que não está ainda, entre, porque sem dúvidas, inclusive eles fizeram parte do meu processo de emagrecimento, aproveitando que são amigos que estudam comportamento, são terapeutas, aproveitem disso também. Então, assim, aproveitem essa oportunidade de estar perto deles, porque muitas vezes foi assim que eu mudei os ambientes, pagando mentorias, pagando para estar ali com pessoas que eu queria estar perto para crescer. Então, aproveitem o privilégio de estar perto deles, aprender com eles, porque de verdade vocês vão crescer muito, assim como eu cresci, trocando muitas figurinhas com eles, e eles fazem isso generosamente para os alunos, com excelência, então não perca essa oportunidade. E obrigada aí mais uma vez.